Vamos então aqui retomando o nosso estudo do livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do Chico. Nós iniciamos então no nosso encontro passado sobre a biografia de Maria João de Deus, através de uma pesquisa bem interessante que nós vimos, conhecendo um pouco da sua família, da sua história, da sua trajetória, das suas dificuldades e também da sua desencarnação. Como a gente lembra, esse livro foi o segundo livro psicografado pelo Chico, lá em 1935, né? O primeiro foi em 32, o Parnaso de Além Túmulo. Nós vimos aqui então, na nossa sequência de temas, né? Ela foi trazendo para nós, aqui numa sequência de pequenas cartas, de pequenas passagens, um pouco da sua experiência, que como nós vimos, né, experiências que foram até dolorosas para ela, exatamente pelo medo, pelo temor do desconhecido, pelos sentimentos, né, que aprendiam aqui ao mundo físico, ancorados, né, pelo amor pelos filhos, fazendo com que ela tivesse uma dificuldade muito grande de se desprender. E essa dificuldade se traduzia exatamente na angústia que ela sofria, naquele estado de perturbação tão agonizante que ela passava, porque ao mesmo tempo em que o desconhecido se abria para ela e ela então ficava temerosa, ao mesmo tempo ela tinha medo de deixar aqui o mundo físico, no mundo físico, os filhos desamparados, né? Então ela foi trazendo para nós aqui algumas passagens bem interessantes, embora para ela, né, foi bastante doloroso, mas para nós bastante interessante, porque vai mostrando exatamente na prática esse processo de desprendimento do corpo físico. Né? Bom dia, Didima, bom dia, Chaconete, bom dia, André. Então vamos lá, nós vimos aqui então a explicação necessária, o Chico então aqui explicando de que modo que se deu essas comunicações, né, que se deram essas comunicações. Depois aqui então, no linear da vida de Além Túmulo, então ela foi começando, explicando para o Chico, né, as últimas impressões que ela coloca. Né? Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Né? Então ela vai trazendo para nós o pavor, apesar de crer na imortalidade, né, o pavor que ela sentia, a educação religiosa que ela teve, que trazia, né, a gente lembra que os aparatos da morte que ela colocava, ela disse assim, sempre enchiam-me de pavor os aparatos da morte, ou seja, né, velório, sepultamentos, as imagens, os símbolos da morte sempre foram elementos que sempre trazem, né, na verdade até hoje, essa angústia para as pessoas. Basta a gente ir num cemitério, né, vamos dizer assim, o processo da morte na nossa sociedade, começando desde a preparação numa funerária até o sepultamento, os cultos que vão acontecendo, isso gera para nós uma imagem bastante sofrida, porque nós não pensamos no mundo espiritual, na continuidade da vida. Nós pensamos, né, o nosso foco fica exatamente nessas imagens. E são elas que representam a nossa despedida do mundo físico. E claro, vai gerar em nós essa grande angústia. Né? Então depois ela vai falando para nós aqui também sobre a luta que ela teve, a dificuldade do desprendimento, o corpo que não respondia, né? Que ela coloca aqui também, que ela combateu com tenacidade a moléstia, que enfraquecia o corpo, mas quando chegava o término, ela continuava ainda, né, com esse excruciante martírio, como ela diz para nós, repleta de dores violentas. Depois ela foi passando essa semi-inconsciência que ela vivenciou. Depois aqui na outra carta, né, a voz de comando desobedecida, as pessoas em volta dela chorando, lamentando as dificuldades, os filhos ali próximos, ela querendo responder e não conseguia, né, até que no final ela conseguiu então se abandonar, ela se deixou levar por aquelas forças, né? Ela conta também aqui para nós que amanhecia, afigurou-se-me então alcançar uma trégua a tantos padecimentos. E aí ela começa a falar para nós sobre
um sonho estranho, meio que um pesadelo, um mau sonho que ela vivenciava naquele momento do desprendimento, porque é exatamente aquilo que Kardec coloca para nós sobre a perturbação. Nós já tivemos vários depoimentos, né, de espíritos, seja na Revista Espírita, seja no livro O Céu e o Inferno, espíritos que trazem para nós alguns relatos sobre a sua experiência de transição do mundo físico para o mundo espiritual, ou seja, aquilo que é chamado de passamento. Inclusive, lá no primeiro capítulo da segunda parte é chamado exatamente de passamento. Nós temos algumas pessoas que ainda usam esse termo bastante antigo, passamento, né? Então, essa é a parte mais complicada que ela vivenciou também. Bom dia, Tic-Tacu. Ela coloca assim que ela sentia ali, percebia os carinhos que eram dispensados ao corpo dela, que era preparado, da mesma forma que ela também recebia quando em vida, diante da sua doença, mas ela ouvia ali as lamentações, né, que uma pessoa tão boa estava indo embora e tudo mais, e ela queria responder e não conseguia. Mas, de qualquer forma, ela tentava, né, dizer que não tinha morrido, que ela poderia cuidar melhor, mas mesmo assim ela sofria essa angústia. Depois ela coloca para nós na vertigem da retrospecção. E ela coloca aqui então, né, o ataúde pareceu-me um novo leito, né, o caixão, né? Porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele, entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa, atroz, subjugou-me integralmente. Achei-me então sob indefinível sentimento de medo, que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, paulatinamente afigurou-se-me acordar. Contudo, a princípio achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho, como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo. Comecei a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os momentos, os mínimos fatos de minha existência relativamente breve. Ela desencarnou por volta dos 4 anos, né? Via-os, esses quadros do pretérito, com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Então aqui eu comentei com vocês que isso porque ela trazia, embora tivesse uma vivência problemática, tenha tido a sua vida com dificuldade por causa daquele sentimento que a arrebatou, a gente vê que aqueles espíritos então que desencarnam trazendo ali dramas de consciência, certamente essas lembranças não são, né, sem admiração e sem surpresa, pelo contrário, acabam sendo lembranças aterrorizantes, porque o espírito então se vê perseguido por aqueles a quem ele perseguiu, né, a consciência cobrando os equívocos que foram praticados, enfim, passando tantas e tantas dificuldades. Bom dia, ajuda. Depois aqui então, eu morrera. Então ela diz assim: acerrou-se-me finalmente o derradeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Eu morrera. E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora percebesse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Propositalmente procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me então nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras, das quais fugia amedrontada e receosa, na ilusão pueril de que me achava com o corpo físico, trânsita de medo e suscetibilidades. Então aqui, né, nesse momento, é aquele em que ela já apresentava o desprendimento, já tinha se desprendido, se via no plano espiritual, mas se via sozinha, exatamente porque a sua consciência ainda estava conectada com uma outra faixa vibratória, que era a faixa vibratória da matéria. Então ela não se via ainda ajustada no plano espiritual.
E aqui nós temos, então, em outros casos, espíritos que se veem solitários, na escuridão. Me recordo de um depoimento de um espírito que, infelizmente, acabou cometendo suicídio, e ele dizia que ele se via num pântano, e aquele pântano era frio, mal cheiroso, úmido, com uma névoa muito densa, e ele não conseguia ver nada. Esse era o quadro que a sua mente criou no momento em que ele desencarnou. No caso dela, ela se via sozinha. Ela não descreve exatamente aqui o cenário em que ela se encontrava, mas mostra para nós exatamente que ela tentava chamar alguém, se fazia vista tentava se fazer vista, chamar a atenção de alguém e nada aconteceu. Foi no momento em que ela começou então a mudar o seu padrão vibratório a partir dessas preces, que ela coloca como as mais sinceras e fervorosas, e foi aí então que ela começou a perceber vultos, vozes acariciadoras, que ela tentava fugir, porque ela sentia medo. A gente lembra, né, que muitas vezes nós temos espíritos com medo de espíritos. Né? Pois é, Tic-Tac, para nós é muito difícil trazer uma explicação, porque cada espírito traz ali o resultado da sua mente, né, daquilo que ele produz na sua mente. E a gente sabe que a força do pensamento molda, a partir dos fluidos que se encontram em volta, um determinado cenário, mas nós entendemos muito pouco sobre isso. Porque nós não temos nada parecido aqui no nosso mundo que traga para nós alguma coisa, esse tipo de cenário. Então o espírito mentaliza, porque não é apenas pensar em tal imagem. Ele foca de uma forma muito intensa naquela imagem. Né? Pois é, não sabemos como foi, não foi o caso ali de um pântano, mas foi exatamente o cenário que ele descreveu. Então, temos esse cenário, nós temos espíritos que muitas vezes dão continuidade na mesma imagem que tinham quando encarnado, como foi o caso, por exemplo, no livro Céu e Inferno, de um outro suicida, que era, acho que era o Max, o mendigo, o título do artigo, em que ele se jogou de um farol, que ficava ali às margens do rio, né? E aí então ele se via caindo constantemente daquele mesmo local. Eu me recordo que teve um filme, foi naquela época, lembra do filme A Morte Está ao Seu Lado, aquele filme coreano, que surgiu ali por volta ali de 1900 e alguma coisa, comecinho dos anos 2000, fez muito sucesso, né, daquela da fotografia, né? E aí então, naquela onda de filmes coreanos, outros surgiram também. E eu me recordo de um em especial, em que era um jovem que ele era médium, era uma menina, eu acho que era médium, e ela então, de vez em quando na escola, ela percebia espíritos e tudo mais. E eu me recordo de uma cena do filme que ela é bem interessante, porque ela ilustra, do cinema, né, nós vemos ali uma ilustração para essa realidade. Todas as noites ela via um rapaz que vinha de moto, correndo ali, fazendo uma curva numa esquina, e essa moto batia todas as noites. Então ele pilotava a moto derrapava, ele batia ali no muro, num poste, alguma coisa assim, e ele desencarnou. E todas as noites acontecia isso. Então a gente vê que o espírito ele vai revivendo aquilo. Quando ele acha que acabou, ele começa de novo, porque ele continua com um pensamento firme, que é essa monoideia, como chama Joana de Ângeles, né? Ou mesmo esse processo de auto-obsessão, que ele fixa aquela imagem. Então nós temos várias situações diferentes que vão sendo criadas. O espírito relata aquilo que ele viu. Né? Pois é, nesse caso é uma lembrança. Mas aqui a gente vê Maria João de Deus, por exemplo, que ela coloca assim... Ela diz assim... Todavia tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições. Embora percebesse que a minha voz tal. Procurava me fazer-me vista por todos. Aqui não se fala para nós se ela se encontrava no ambiente físico ou no ambiente espiritual com outro cenário. Ou seja, são as experiências que o espírito vai criando na sua mente. E ali então é difícil a gente dizer qual é exatamente a forma como ele vai interpretar essa nova realidade. Para aquele espírito que pensa, por exemplo, que quando ele morre, ele não acredita em nada depois da morte, ele morre e vai encontrar o nada, quando chegar do outro lado ele vai encontrar o nada, esse vazio, esse escuro, de acordo com suas convicções. O Dudu trouxe para nós aqui, obrigado pela participação. A matéria ainda pensativa no erro, da matéria nem transbordava de medo, o que não se poderia ver ainda nesse desconhecido chamado desencarne.
mas quando a luz chega até esse corpo, que da matéria se faz, e chega o bom pensamento, onde a oração que chega, de repente tudo se clareia e fica melhor, trazendo a tranquilidade e a calma suficiente para que meu corpo espiritual, a minha alma, chegasse a alguém que traria essa lucidez que tanto pensava em estar no momento do chão vazio e do gramado verde em que eu visse agora. Tudo no processo do desencarne é minha criação mental para que tudo seja visto de modo tranquilo e muito lilás. Então a gente viu aqui também, que a matéria que é manipulada a partir da força do pensamento, ela vai tomando o formato do espírito. Então é a mesma falta de lógica que cada pessoa tem para interpretar os próprios sonhos, sejam eles sonhos calmos, sejam eles pesadelos, essa mesma falta de lógica é o que cria para o espírito a realidade onde ele se encontra. Pode ser uma continuação, pode ser algo que ele já guardava no seu subconsciente, que se manifesta naquele momento em que ele desencarna. A gente lembra no livro Os Missionários da Luz, quando André Luiz ele fazia uma visita então a um outro plano, e ele passou ali, ele vinha para o mundo físico, se eu não me engano, e ele passou num posto de socorro. E ali um galpão com milhares de espíritos adormecidos. Muitos desses espíritos estavam ainda inconscientes, vivendo ali, revivendo a mesma realidade. Tinha ali uma mulher que, se não me engano, tinha assassinado o marido, e ela continuava revivendo aquele pesadelo. Então, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, ele entra com um pouco mais de profundidade nessas imagens que o espírito cria, porque os espíritos se encontram internados numa situação bastante dolorosa, bastante dramática, e ele consegue então penetrar no pensamento e observar o que o espírito está pensando. E aí então a gente vê que não existe lógica. Eu pensaria, imaginando como seria a vida depois da morte a partir dessa continuação. Para outros espíritos é uma ideia completamente nova. Mas aqui, conforme foi colocado para nós nesse texto, que nessa orientação que chega, a gente vê exatamente ali a mudança da faixa vibratória. O espírito se encontra naquele momento de perturbação, naquele momento de medo, de solidão, muitas vezes. Quando ele, então, muda o seu padrão vibratório, ele, então, consegue perceber uma nova realidade. E essa nova realidade vem exatamente através da assistência que o alcança e do esclarecimento que ele vai recebendo. Nós vamos encontrar também o próprio André Luiz, lá no livro Nosso Lar, nos primeiros capítulos, quando ele, então, desencarna, vai para aquele ambiente umbralino por quase 8 anos, e nesses quase 8 anos, então, quando ele se sente absolutamente esgotado e ele cai de joelhos e faz a prece, ele percebe os espíritos que estão próximos a ele. Não que os espíritos chegaram naquele momento, estavam ali, apenas esperando que ele mudasse o próprio padrão. Então, realmente é difícil da gente fazer essa interpretação. Então, bom, aí é uma questão de interpretação pessoal mesmo, Tico-Teco? A gente tem ali a força do pensamento, o modo como as coisas são criadas, então, são ali cada um, aqui do nosso mundo principalmente, cada um faz uma interpretação do mundo espiritual de acordo com as experiências e o conhecimento que tem, mas para nós é ainda um grande enigma de nós interpretarmos esse momento tão difícil para os espíritos. Vamos lá. Então ela colocou para nós aqui, que ela se fez vista e tal, e foi depois atendida. Eu tinha comentado com vocês que ontem mesmo eu falei sobre isso, que parecia que faltava um texto aqui no meio, que tem uma página em branco, e eu fui olhar ali no índice, e tinha ali também uma mensagem. Eu fui conferir num outro texto, e vi essa mensagem nesse espaço que faltava. Só que, na verdade, ela foi repetida naquele outro livro. Então, nesse caso aqui, está tudo certo, a gente está seguindo certinho aqui o nosso ritmo, porque aquela imagem que faltava, ela vai se apresentar mais lá para o meio do livro. Tá? E também aqui lembrando, conforme aqui finalizando esse texto que nós lemos, o primeiro dia da erraticidade. É exatamente aqui o tema que nós vamos estudar hoje. Mas eu queria ver com vocês antes, como eu tinha comentado, que o Alírio, o nosso querido Alírio, trouxe para nós um poema, falando aqui, na hora do calor do estudo, a gente não consegue ver com clareza o sentido daquele texto, mas depois que eu leio com calma e tudo mais, eu consigo ver ali a sua profundidade. Então ele trouxe para nós um poema
em que ele falava aqui sobre a vida do Chico, né? Um poema que retratava a vida do Chico nessa experiência que ele viveu com a mãe dele. Né? Então eu vou ler para vocês com calma aqui agora, para a gente poder ver que bacana, que bonito que foi a gente ver, né, aquela experiência daquela criança, e depois daquela criança vendo a perda da mãe, continuando depois com a conexão com ela e iniciando o seu trabalho, tudo isso retratado nesse belíssimo poema. Então ele diz assim para nós. Isso porque, né, nós comentamos bastante sobre a história do Chico, né, as crianças que estavam sofrendo, a família perdendo a mãe, né, perdendo entre aspas a mãe, né? E aí então nisso o Alírio trouxe para nós. Ele diz assim: quando criança eu pedia e chorava, ela vinha e eu feliz rodava. Aquela árvore frondosa eu tocava e perguntava, ela ali e eu aqui, que vontade de abraçar. Ela linda e sempre calma, eu marcado no corpo não reclamava. Isso no caso da surra que ele levava depois, né? Pois a outra não me quis. Aí eu vinha em ti, minha mãe, a certeza daquele afago que cuidou enquanto podia. Até que um dia você se foi. E eu perdido estava só. Meus irmãos se separaram, eu andando para lá e para cá, conversando com você. E você, mãe, me explicava as coisas que não devia fazer. Ela era ela certa, a outra a errada. E eu, por certo, o sofredor. E quem sofre, filho, não reclama. Ora e cresce com amor. Um dia eu conversava e ela disse que me amava e que eu crescesse feliz na presença de um moço. Na presença de um moço, eu crescia e via, conversava com quem não podia. Aqui nesse moço já começa com Emmanuel, né? Bem bacana essa colocação dele. Eu crescia e via, conversava com quem não podia. Começava ali a conversar com os desencarnados, né? Mas era tudo o que eu tinha a fazer. Ganhei a visão que não era minha, veio junto a caligrafia, a psicografia aqui, né? E com isso muitos livros que ajudei a escrever. E assim o crescimento não só do homem no momento, mas do espírito que só queria o amor, a fraternidade, a caridade e a luz. Né? Então, através desse poema, o Alírio trouxe então um resumo sobre a história do Chico, desde aquela criancinha até depois aquele espírito, não apenas como homem, mas aquele espírito que trouxe para nós todas essas virtudes e sentimentos, né? O amor, a fraternidade, a caridade e a luz. Né? Então aqui, né, foi bem retratado aqui de uma forma bem resumida. Deixa eu ver aqui, Dudu trouxe para nós aqui mais uma mensagem que diz assim: mostra-me agora que eu estava triste, sofrida e errada, porque a morte chega às vezes sem a devida espera. O corpo ainda padece de doença tão ruim em nossas mentes que a gente escuta e vê vozes mostrando que eu vou voltar, e de certo voltei. E assim a gente vai dominando os instintos do medo, e o tempo mostra que a luz divina viria e chegaria com o seu tempo. E chegou. Hoje, como disse, sou feliz, porque saio do chão vazio, e hoje feliz posso caminhar entre flores perfumadas e o gramado verde. E assim como disse, me sinto lilás, a cor da boa vibração de quem quer crescer novamente. Né? Olha que bacana, né? O depoimento que vai trazendo para nós dessa experiência, né? Que vai se mostrando para cada um, que vai alcançando ali que vai se desenvolvendo, que vai evoluindo. Né? Então, principalmente daquele vazio que inicialmente se apresenta, depois aparece então, né, nesse campo, né, representando exatamente esse estado, né, de plenitude, de felicidade. Me chamo Ana Maria. Seja bem-vinda, Ana Maria. Obrigado pelo seu depoimento. Porque a gente vê que até mesmo, né, dentro do meio espírita, que a gente tem tanto esclarecimento que vai chegando, eu acho que ninguém está preparado para esse momento, né, mesmo sabendo que ele vem. Né, o nosso estado de espírito, nosso estado de consciência, né, que vai colaborar bastante para que a gente possa passar por esse estado de transição.
Mesmo aquele espírito mais preparado, ele passa por esse momento. Quando a gente não é preparado, vem exatamente essa angústia toda, como é relatado, né, por tantos espíritos, né, até mesmo pelo seu depoimento, a gente vê por Maria. Então, nada como passar por essa fase com tranquilidade, com bastante fé também. Vamos lá. O primeiro dia da erraticidade. Chegara o dia 2 de novembro de 2015, e mais de mês já havia transcorrido sobre a data da minha desencarnação. Nesse dia, sob o império de grande dissabor, que me adivinha daquela incompreensão, dirigi-me tristemente à igreja para orar, aproveitando a quietude de sua soledade. Lá penetrando, porém, compreendi que não me achava só, pois percebia que outras almas, talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava, conservavam-se estáticas ao pé dos altares, onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento. Todavia, assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser, como se fosse sofrer um vágado, afigurando-se-me invadida pela influência do sono, mas durou poucos instantes semelhante estado. Né? Então, nesse primeiro dia que ela coloca, foi para a igreja orar. Né? Na verdade, a gente vê muitos espíritos que no plano espiritual, mesmo desencarnados, né, procuram ainda as instituições aqui do mundo físico, né, procuram hospitais, procuram igrejas, né, para poderem ali encontrar aquele ambiente de equilíbrio, aquele ambiente de serenidade, né, para que possam ser ajudados. E aqui o que ela coloca para nós também, que ela, então, entrando nessa igreja, já que fazia parte da fé que ela professava, ela encontrou também outros espíritos. E eu me lembro, né, de Manuel Filomeno de Miranda, num dos seus livros, dizendo que ele passava em frente a uma igreja aqui no mundo físico e uma quantidade significativa de desencarnados estavam ali participando do culto. Né? Então, tudo isso vai trazendo para nós também ali, mostrando a dificuldade que nós temos de nos desprender do mundo físico para adentrarmos na realidade do mundo espiritual. Nós continuamos dando continuidade nas nossas crenças, nas nossas convicções, que elas vão se transformando gradualmente. Né? A Angelina colocou: nessa madrugada, como sempre, né? Acontece, senti vontade de ler e escrever. Às 4 horas resolvi dormir e em alguns minutos fui levada a um casarão. Lá encontrei uma amiga desencarnada há alguns anos, com um lençol de feltro, falou que estava com frio. Depois tinha outra pessoa que um irmão falou: ela está com hipoglicemia, vamos ajudar. De repente acordei. Olha só que bacana, Angelina. Experiências intensas e claras no mundo espiritual, né? Muito bem, Brás. Bom dia. Continuando. Amargura e alegria, saudade e júbilo. Despertei novamente e vi-me ao lado de uma legião de seres que se achavam genuflexos como eu. Já outro, porém, era o templo no qual me encontrava. Havia um recinto amplo e majestoso, construído à base de elementos que não é possível qualificar, por falta de termos equivalentes no vocabulário humano. Nesse magnificente interior, não existia determinado santuário para orações, mas sim obras de arte sublime, destacando-se uma tribuna formada de matéria luminosa, como se fosse feita de névoa evanescentes. Ouvia-se, provinda de um coro dulcíssimo de vozes meigas e cristalinas, uma prece ao Criador, repleta de harmonias e de vicissitudes. E aquele cântico melodioso era mais um ciclo de asas ou murmúrio de favônios unindo as pétalas das flores. Aí, mais do que nunca, relembrei dos afetos que me ligavam ao lar, e um inconhecível receio inundou meu espírito, amedrontado ante a perspectiva de separação eterna, porque após as incertezas e as agonias da morte, eu sabia ter sido arrebatada para um local distante, a menos que tivesse possuída de extremas alucinações. De onde provinham aquelas cadências harmoniosas
de cavatina celeste, que me faziam vibrar de emotividade até as lágrimas. Então toda a minha alma chorava de amargura e alegria. Havia em meu coração um misto de saudade e júbilo inexpressíveis. Então aqui o Espírito mantém ainda aquela divisão, né, aquela divisão de si mesmo, entre uma parte compreendendo a nova realidade, sentindo esse estado de júbilo, como ela coloca para nós, ouvindo, né, aquela mensagem que era transmitida através das palavras daqueles cânticos, da melodia em si, das vibrações que provocavam, e ao mesmo tempo, quando ela via aquilo, ela dizia: será que eu não vou mais ver meus filhos para sempre? Será que essa separação ao mesmo tempo vai ser eterna? Então isso, ao mesmo tempo em que ela se encontrava diante daquele novo cenário, essa incerteza, pela falta de conhecimento e de compreensão que ela tinha, fazia com que aquele medo arrebatasse. Então vieram esses dois sentimentos conflitantes. O júbilo, por um lado, vendo aquela legião de seres ajoelhados ali naquele momento de louvor, naquele momento de prece, né, a Deus, né, e naquele ambiente tão agradável, tão sublime, e ao mesmo tempo, enquanto ali, né, ela estava presente, o coração dela se encontrava em outro ambiente. Aí a gente tem aquela passagem do Evangelho, né, que onde está o seu coração, onde se encontra o seu tesouro, alguma coisa assim. E a gente vê que enquanto ela estava naquele local, o coração dela ainda se sentia amargurado por essa dificuldade. Quando nós, então, estudamos, a gente vê aqui no meio espírita, nós estudamos sobre o tema perda de entes queridos. Eu acabo repetindo esse termo muito mais por hábito do que por aceitação, porque nós sabemos que não existe perda, né? Mas esse nome está tão consolidado que eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com ele. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Obrigado, Dudu. Então, essa expressão ela não condiz com a lógica, né? Com a lógica doutrinária, digamos assim. Mas quando a gente estuda sobre esse tema, sobre a separação de entes queridos, a desencarnação de um ente querido, nós percebemos que livros são escritos sobre como lidar com a morte, sobre a compreensão da imortalidade, que aquele que desencarnou se encontra vivo, se encontra ativo. Né? Pois é, Marion, assim, uma ideia, né, um termo que está ali impresso na nossa mente que é difícil de desprender, mas eu vou conseguir. Preciso achar o melhor apenas. Então, assim, quando a gente vê, que eu comentei com vocês, nós temos então, assim, dia de finados, quantas palestras são realizadas para que trazendo para nós essa compreensão, falando para nós sobre a terapia do luto, sobre como lidar com a desencarnação desses entes queridos, sobre a importância de nós continuarmos aqui a nossa vida terrena com a certeza do reencontro, mas a gente percebe que muito pouco é falado sobre os espíritos que estão sofrendo no plano espiritual com essa separação. O Chico até traz para nós uma mensagem, deixa eu pegar aqui para vocês, daquela minha coletânea, rapidinho, ele falou sobre isso, inclusive, lá no Pinga Fogo que nós estudamos. Deixa eu pegar aqui rapidinho, porque ele diz assim: só um instantinho. Aqui. Tá aqui, ó. O Chico disse no Pinga Fogo assim: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas produzem revolta de nossa parte, diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. E Emmanuel, aqui no livro Consolador, diz assim para nós:
Consolador aqui na questão 330. A oração coopera eficazmente a favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado nas redes das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, para os movimentos da vida nos momentos de repouso do corpo, em que a alma evolvida, pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade do cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua realidade nova, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento da vigília comum. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. Então é importante sempre a gente lembrar que existe também esse outro lado, o lado daquele que desencarnou, que ele também tem o seu momento de luto, digamos assim. Porque ele se separa da sua família, ele se separa da vida que ele tinha, ele se separa daquilo que ele conquistou, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, e isso para ele também é muito doloroso. E aqui a gente vê nesse relato de Maria João de Deus, seja bem-vindo, bom dia. Nesse relato de Maria João de Deus, como é difícil você estar no plano espiritual, compreendendo que você não faz parte do mundo material da forma como participava antes, mas os seus entes amados ficaram. E para aquele que não tem essa compreensão, é uma separação muito dolorosa. André Luiz também a mesma coisa disse lá em Nosso Lar, que ele não via a hora de reencontrar a família, e ele não podia fazer isso, e tem também essa questão de você ver uma nova realidade diferente daquela que você encontrava, como ele se encontrava ali com a esposa, com os filhos. Então era minha família, minha esposa, meus filhos, minha casa, e de repente ele volta e percebe que tudo foi, entre aspas, violado, porque ele perdeu tudo aquilo que tinha. Então estar no mundo espiritual nesse processo de desencarnação também é algo bastante difícil. E nesse caso, a orientação é exatamente essa. Compreendamos que essa separação não é definitiva, compreendamos que do mundo espiritual é muito mais fácil o acesso àqueles entes que ficaram, e que nós não pertencemos ao mundo físico. Nós estamos no mundo físico, mas a nossa realidade é uma realidade espiritual. Então, da mesma forma que nós passamos aqui também por terapias para nos conscientizar a respeito do luto, da separação, nós temos também no plano espiritual esse trabalho de conscientização, de reequilíbrio, para que o espírito possa compreender a sua nova realidade. Porque, mais uma vez, não é a dor apenas de quem fica, é muita dor, às vezes uma dor muito maior daquele que partiu, se ele não souber lidar com seus sentimentos, se adaptar a essa nova realidade. Então é a dor que atinge os corações, independente da dimensão em que ele se encontra. O Flávio lembrou aqui, o interessante é que ele passou pelo caso de Tobias, que havia casado por 2 vezes na Terra, quase como um preparo para o que André Luiz viria a conhecer. Pois é, a gente teve o caso de Tobias também, que traz para nós essa realidade do mundo espiritual, de você perceber ali, o espírito então relatar a sua experiência no mundo material e saber lidar com isso. O Brás colocou, tem uma técnica chamada técnica de autoconsciência, mas não consigo dominar bem. Bom, mas depende do estágio de cada um, Brás? Bom dia, professor. Vamos lá. A Irmandade Universal da Divina Causa. Vamos então aqui agora para essa nova sociedade onde a Maria João de Deus se encontra agora inserida. Então ela se encontrava naquele ambiente, com seu coração dolorido, participando daquele momento de louvor tão bonito. Foi quando se desenhou, na tribuna de neve translúcida, majestosa figura de um parlamentário, parecendo-me que ali se materializara por um processo misterioso e em forma humana o anjo celeste, no qual se destacavam todas as perfeições. Então ela tinha comentado que uma tribuna vazia estava naquele local, e agora ela relata então o aparecimento, a materialização dessa entidade. E aqui é interessante a gente perceber de que modo que a transição dela aconteceu.
porque muitos espíritos passam por aquele estado de perturbação bastante agonizante, muitos deles até presos a uma dimensão, né, como é o caso, por exemplo, dessas regiões umbralinas. Ela desencarnou e ela se apresentou num local de louvor, no local de orações, no local de grande acolhimento. E isso mostra exatamente a afinidade que ela tem com essa dimensão do plano espiritual. Então ela não se apresentou nesse local por acaso. Ela estava pela afinidade que ela tinha. E nós vemos então espíritos que apresentam afinidades diferentes com outros ambientes, na maioria das vezes, infelizmente, como nós vemos aqui no nosso mundo, na maioria das vezes numa faixa vibratória bastante densa, trazendo bastante angústia para o espírito. E aqui não, aqui ela mostra para nós esse local. Nós vimos algo semelhante também lá no livro Voltaire, onde a irmã Jacó traz para nós essa situação parecida. Quando ele então desencarnando, começa então a vislumbrar ali o Dr. Bezerra de Menezes e mais a sua filha, e eles então são conduzidos por uma colônia no plano espiritual que retrata exatamente o seu estado, seu estágio evolutivo ou seu estado de espírito. Então não é por acaso que ela se encontra nesse local com essa majestosa figura. Ela está ali por merecimento. Irradiava o seu olhar benigno e fulgurante uma onda de indescritível ternura que transbordava na sua voz, saturada de suavidade e doçura. Irmãos, começou ele, a nossa prece, o hino dos nossos corações, mistura-se a todas as harmonias do universo, elevando-se para Deus numa corrente de melodia e de aroma. O laço que neste momento une os nossos espíritos, misto de luzes da contextura estelar, igualmente prende todos os sistemas planetários do ilimitado, que se irmanam no amor mais sublime à sua divina causa. Vós que aqui vos encontrais, vindos das remotas plagas das sombras terrenas, possuídos de angústia e de esperança que se refletem nas lágrimas dos vossos olhos, no íntimo ainda guardais acerbas recordações da existência no exílio, como os carvões que sobrevivem no coração da terra longínqua, sob os escombros das florestas incendiadas. Constituís, por isso, a multidão de almas errantes e sofredoras, perambulando em derredor dos objetos que formaram a paisagem das vossas miragens enganadoras, porque a única vida real é a vida do espírito, de posse da sua liberdade preciosa. Então, nesse primeiro trecho, ele traz mais aqui ainda para nós. Nesse primeiro trecho, ele mostra exatamente, né, nessa parte final aqui, que ele coloca que são as miragens que nós construímos, ou seja, de nós vermos o mundo espiritual, o mundo físico, material, como uma única realidade. Então a tendência é que, conforme nós amadurecemos espiritualmente, nós saibamos lidar com as propriedades que nós adquirimos, as relações que nós estabelecemos, aprendendo que o espírito é um indivíduo. E esse indivíduo, ele caminha, ele se desenvolve de uma forma não apegada, mas de uma forma livre. Ele tem que saber lidar com essa liberdade. A liberdade de amar e ser amado, e não é simplesmente aquela prisão, porque nós vivemos ainda sentimentos ainda muito egoístas, pelo fato de nós não sabermos lidar com essa liberdade, por não termos ainda a maturidade espiritual. Então nós temos ainda muito a ideia do meu, do eu tenho, do eu quero, do que eu preciso. E o espírito por si só, ele é um princípio inteligente do universo. E esse nome mostra para nós exatamente a realidade da nossa natureza. Se eu sou um princípio inteligente no universo, por que eu tenho que focar a minha existência num único ponto, num único propósito do mundo material? Então essa necessidade de nós transformarmos os nossos valores, as nossas concepções, começam exatamente pelo esclarecimento. Depois nós vamos então adquirindo cada vez mais capacidade de lidar com todos esses elementos que fazem parte da nossa evolução, da nossa jornada, né, mas sem o apego. Vivemos de uma forma desprendida, mas
aquela ideia do amor, de você oferecer o amor e você receber o amor e mesmo assim você viver essa liberdade, isso é algo que nós estamos aprendendo com o tempo. E continua para nós aqui então. É uma longa caminhada, né? Mas ela se torna mais leve e se torna mais breve quanto mais nós nos esclarecemos e mais nós exercitamos. Porque o que nós vemos no mundo hoje é ainda um apego muito grande. Temos uma dificuldade de perceber que nós somos de fato espíritos imortais como habitantes, os cidadãos do universo. Então, dentro do meio espírita nós estudamos, temos essa compreensão teórica, mas é difícil a gente viver isso na prática. Sabemos lidar com leveza, com liberdade, com consciência, com tudo aquilo que existe à nossa volta. E continua aqui então a orientação. Toda a existência terrena está calcada nos instrumentos que servem para as manifestações espirituais. E, infelizmente, a vossa excessiva dedicação a esses aparelhos viciou o nosso mundo emotivo, circunscrevendo as suas possibilidades ao ambiente terrestre, onde apenas possuís pálida réstia de luz na noite de um fraco raciocínio. Então, olha como ele colocou para nós, né? A realidade do mundo espiritual é um flash pálido, porque nós ainda nos apegamos muito à matéria. Os nossos sentidos são alimentados ainda por esse cenário material, porque a nossa consciência, sem ter essa percepção do mundo espiritual, ou entender essa realidade do mundo espiritual, simplesmente a coloca como objeto de fé, como objeto de crença, e não como uma realidade. Ele continua. Se soubestes, contudo, dentro da pequenez educacional que vos foi parcamente ministrada, descerrar o velário augusto que encobre o santuário infinito da vida, acomodando-vos entre as acanhadas concepções que vos foram impingidas pelas ideias religiosas e que amesquinham a grandeza do Criador do Universo na fase do orbe que vindes há de abandonar. Criar um local fantástico de gozo beatífico ou de sofrimento eterno e inelutável, centralizar a vida em um globo de sombra, é somente obra da ignorância desconhecedora da onipotência e sabedoria divinas. Então ele coloca para nós aqui também exatamente isso, que os ensinamentos religiosos equivocados de trazer para nós o mundo espiritual paradisíaco ou infernal, ou de uma espera indefinida pela realidade que nos toca de alguma forma, né? De nós vivermos, só um instantinho, de nós vivermos então em função dessas ilusões, dessas imagens, né? Isso para nós é sempre um grande prejuízo, mas ele coloca assim, é que a vida não palpita apenas no mundo distante, onde abandonastes as vossas derradeiras ilusões. Em toda parte ela pulula triunfante e o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade dos planos. Os mundos são a continuidade dos outros mundos e os céus sucedem ininterruptamente através dos espaços ilimitados. Então, o corpo físico que nós utilizamos, os instrumentos, são apenas instrumentos de manifestação, mas o espírito ainda prevalece como sendo exatamente esse cidadão do universo. Os mundos se sucedem, os céus se sucedem, mas nós continuamos como seres habitantes do universo. E ele continua. Faça mister que despais da vossa mente a roupagem dos enganos materiais, permitindo que a espiritualidade interior vibre livremente em toda a intensidade da sua divina potência. Tendes o intelecto atulhado de lembranças nocivas, as quais precisar alijar para o reencontro da felicidade. Não vos demoreis a fazê-lo. Olha só então aqui essa orientação que ele traz. Bom dia, embaixador. É praticamente a base das terapias que são aplicadas no plano espiritual. Para entendermos que tudo aquilo que nós acreditávamos como uma realidade, na verdade era algo passageiro.
E que essa nova realidade do plano espiritual é aquela que nós temos que assimilar de fato, para que nós possamos certamente encontrar, então, ir ao encontro ou reencontro da felicidade. E quanto mais nós nos demorarmos, mais difícil e mais sofrido será para nós. E nós temos uma dificuldade muito grande. Muitas vezes espíritos vivenciam programações reencarnatórias, apresentando ali, existência após existência, apenas para poder resolver questões vinculadas à sua existência terrena. Porque ele acredita assim. Ele acredita que ele é aquela personalidade. Ele acredita que ele faz parte de uma forma, definitiva daquele grupo social, daquele local onde ele vive, dos sentimentos e culpas que ele experimenta. Ele simplesmente não consegue se libertar. Então será a partir de encarnação após encarnação em que ele vai diluindo esse modo de pensar, em que ele vai diluindo esses sentimentos e essa fixação, é que ele vai começando de fato a viver como espírito. Quantos e quantos são os espíritos, como a gente já conversou anteriormente, quantos e quantos são os espíritos que chegam no mundo espiritual com a consciência ainda materializada? E essa ideia da consciência materializada é exatamente isso. Porque eu sou o João, eu vivo naquele local e aquelas pessoas me pertencem e tudo mais. Ele não se dá conta que ele é um espírito livre, como cidadão daquele universo que nós falamos. E ele continua dizendo para nós aqui: o corpo de vossas impressões persiste, desastrosamente, impelindo-vos a vertiginosas quedas sobre os paús de onde regressastes, repletos de saudade e de amargurada tristeza. Considerai o verdadeiro panorama da vida universal. Sistema de mundos venturosos enchem o universo de harmonias excelsas. Entre as distâncias infinitas do éter, descobrem-se terras de encantamentos e divinas grandezas. Sobre as vossas cabeças elevem-se os cânticos das vias lácteas siderais, e sobre os vossos pés ouvem-se os hinos dos sóis resplandecentes. Ponderai sobre essa imensidade sem princípio e sem fim, e reconheceis que o espaço é a pátria comum de todas as almas. Terminadas as lutas majestosas que os seres levam a efeito pelo seu aprimoramento anímico, aqui se reúnem para a elaboração de novos projetos grandiosos em novos surtos de perfeição e de progresso. Nas existências planetárias, como a que acabais de deixais, como a que acabais de deixar, as almas lutam e sofrem os grandes padecimentos remissores, ou seja, esses padecimentos que servem para libertar o espírito, para impulsioná-lo ao seu crescimento, e não para prendê-lo cada vez mais. Então, lutas e sofrimentos têm essa característica de depuração. É o metal, como os espíritos gostam de dizer, que o ouro que passa pelo cadinho, onde ele é purificado. Às vezes, conhecem de perto a taça das amarguras, mergulhando no oceano de lágrimas, que salvam e regeneram. Aí, nessas arenas augustas do aprendizado e da redenção, cauterizam-se feridas cancerosas, curam-se úlceras malignas, aprimoram-se sentimentos desviados da sua pureza, crescem os empreendimentos felizes e conhece-se o grande ensinamento da felicidade oriunda da solidariedade salvadora. Venturosos são os que se conduzem através de todas as barreiras e percalços, com o estandarte luminoso da fé, distribuindo os inesgotáveis bens da sua piedade e do seu amor. Vivem serenos na paz de suas consciências, entre as ambições corruptoras que as perseguem ao longo dos caminhos, e seus dias representam um inaudito esforço de resistência contra o mal deprimente e apobrioso. Então aqui ele está falando daqueles espíritos venturosos que, embora encarnados, embora passando por tantas dificuldades, carregam esse estandarte da fé e conseguem, através do amor e da piedade, superar todas essas dificuldades.
padecem continuamente e tombando nas batalhas morais, sangrando de dor, mas envolvidos no halo bendito da esperança e da crença, despertam jubilosos para a existência verdadeira, onde o egoísmo é uma palavra desconhecida e a confraternização universal é a mais legítima das realidades. Retemperam as suas forças, trabalhadas pela intensa luta da vida, nos arquipélagos dourados de paz e de repouso no infinito dos espaços, e assim se preparam para outras refregas, para outras iniciativas, na interminável e abençoada atividade espiritual, a fim de que se dilatem as suas potências em todos os domínios da sabedoria e do amor. Almas fracas e desditosas, cheias de saudades e desenganos, sacudi a poeira das estradas palmilhadas, abri os vossos corações para a luz, como sacrários de ouro sobre um plenúrio divino. Esquecei temporariamente o teatro de vossos infortúnios, onde muitas vezes fostes traídas e humilhadas, mas onde também obtivestes, o alvará de vossa liberdade preciosa. Elevemos ao Pai a nossa oração de reconhecimento e de amor, da qual se evolvem todos os nossos mais puros sentimentos, transubstanciados em harmonias celestes. Então, aqui terminou então esse trecho, né? Então ele vai colocando para nós essa orientação. Mas observem que esse tipo de mensagem, ele só pode ser direcionado para espíritos que chegavam nessa mesma condição em que Maria João de Deus se encontra. Não adianta a gente querer dizer isso para espíritos ainda que trazem no coração aquele sentimento de egoísmo, aquele sentimento de apego. Simplesmente seriam ali palavras vazias, porque esse espírito não consegue olhar para cima, olhar para o universo, que é o seu destino, enquanto a sua atenção se encontra toda voltada para a sua personalidade, para a sua própria história, para o seu passado. Ele continua preso ainda. Então a gente vai perceber que esses espíritos, que são esses orientadores, eles falam aquilo que aqueles espíritos precisam ouvir. E nesse caso nós vimos que essa mensagem, ela é típica para aqueles espíritos nessa mesma condição que Maria João de Deus, que agora tem condições de olhar para outra direção e se libertarem gradualmente da realidade, da última vivência que eles tiveram, acreditando que essa era a sua realidade. Aqui a Angelina trouxe para nós, né, uma mensagem também. Vamos lá, Angelina, obrigado. Obrigado também para quem trouxe aqui o autor da nossa mensagem. Quando nasce uma criança em vossos lares, alegres e felizes todos vós. O mesmo acontece com o sair da terra. Todos os que antecederam estão felizes em ajudá-lo no retorno à verdadeira vida. Exercitem, pois, a evolução. Será sempre assim. Ir ao mundo que é transitório e voltar sempre para o mundo real. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, então é isso aí, né? Olha que mensagem bacana que foi trazida para nós, então. Trazendo exatamente, né, que nós já chegamos a falar sobre isso, né, outras vezes, que a morte para nós aqui no mundo físico é esse momento de grande dor. Para muitos espíritos, a reencarnação também é momento de dor. Embora esses espíritos tenham, né, muitos deles, né, estão comprometidos com o projeto reencarnatório que eles trazem aqui para aplicar no nosso mundo. Mas é aquele momento para muitos de muita dificuldade, de separação de pessoas que se amam. Ao mesmo tempo, nós temos então o nascimento aqui, né, aquela criança que chega, é sempre aquele motivo de comemoração, de grande alegria. Porque vem ali aquele espírito, aquela pessoa surgindo no mundo. E já a morte para nós, olhando da perspectiva espiritual, é aquele espírito que retorna. E o sentimento que envolve aqueles espíritos que já estão no plano espiritual, ele é um sentimento de alegria ou de pesar, dependendo das condições em que o espírito retorna. Para muitos espíritos, o retorno numa forma, numa condição culposa, numa condição viciosa,
é um momento de muita tristeza, porque esse espírito sofrerá muitas vezes mais no plano espiritual do que no plano físico. Mas aquele espírito que retorna, trazendo ali, né, a missão cumprida dentro das suas possibilidades, né, a partir dos esforços que ele empreendeu, é motivo de grande alegria. Então nós vemos aqui, né, que para nós, quando uma criança nasce, é grande alegria. Quando sai da terra, aqueles que antecederam também estão felizes e ajudam, inclusive, no retorno a essa verdadeira vida. Então nós temos que trabalhar, porque essa é a mensagem principal. Exercitem, pois, a evolução, que será sempre assim. Ir ao mundo que é transitório e voltar sempre para o mundo real. Então esse é o mundo transitório e aquele é o mundo real. Muito importante para nós não apenas guardarmos essa informação, mas vivermos essa mensagem, vivermos essa realidade, de sabermos que tudo aquilo que nós vivemos hoje repercutirá na nossa vida real. Ou seja, quanto mais nós nos aprofundarmos nas ilusões do mundo físico, mais prejuízo nós imprimiremos para a nossa vida real. Quanto mais virtuosa for a nossa existência, né, do negro ao lilás, exatamente. Então, exatamente ali aquele crescimento, né? Sai daquela imagem ainda tão imperfeita, naquela imagem tão viciosa, naquela condição ainda tão materialista, tão egoísta, e nós vamos então transitando até chegar nessa condição de laz, de beleza, de leveza, de felicidade. Ou seja, mais claro do que isso, nós já temos ali traçado todo o nosso percurso. E somos constantemente convidados a fazer esse percurso. A pergunta que nós fazemos é: qual é a nossa disposição para vivenciarmos tudo isso? Aí então vai depender de cada um. E o que nós percebemos hoje no mundo, infelizmente, vemos aqui a realidade de um mundo de provas e expiações, e nós olhamos para as pessoas à nossa volta, para o mundo que nós vivemos, principalmente numa situação tão provocadora como essa que nós estamos vivendo, qual a disposição das pessoas em saírem dessa condição tão sombria para chegar naquela condição tão luminosa? Qual é o esforço que cada um faz? E a gente olha para o mundo com grande frustração, percebendo que as pessoas estão completamente iludidas com essa, entre aspas, realidade que elas estão vivendo, sem sequer considerar a verdadeira realidade. É claro que isso faz parte de um processo de despertamento, um processo de aprendizado, que muitas vezes vem através de muitas dores. Mas felizes daqueles que podem passar por essa transformação sem a necessidade do remédio amargo. E se nós temos esse esclarecimento, temos também a oportunidade de fazer diferente, de fazer com que a nossa reencarnação valha a pena. Porque para muitos a reencarnação ela é uma passagem absolutamente desperdiçada. Esforços, logística, sentimentos, tudo isso em vão. Então essa é a grande mensagem que eles receberam naquele tempo, e é a mesma mensagem que nós também recebemos, de termos essa visão, de termos esse entendimento. De que a nossa existência aqui é um momento importantíssimo para nós. E podemos aproveitar muito bem se nós tivermos determinação e vontade para isso. Não deixamos de tentar para um dia chegar lá. Temos que voltar. Pois é. Pensar nessa realidade que nós estamos do lado de lá. Nós voltaremos para lá. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade. Dudu colocou, né, minha avó dizia, né, o amargo arregala a vida, né? Então, quer dizer, precisamos pensar no doce, não no amargo. E aqui, para a gente finalizar, a última passagem dela, ela diz assim, então, o Braço colocou, né, lembrei de uma frase do Evangelho de Jesus. Hipócritas, até quando hei de vos suportar, né? Jesus falando para os apóstolos, né? Passagem dura. Na falange dos espíritos benignos, para concluir nosso trabalho. Terminada que foi a alocução, pronunciada com a mais sagrada das eloquências, e que, de modo geral, imperfeitamente reproduzo, com os meus olhos nublados de pranto, ouvi os soluços de muitos dos circunstantes que choravam sob o império da mais forte emoção. O detalhe que a gente lembra também é que essa mensagem que foi colocada, no seu conteúdo,
ela acaba sendo potencializada pelas vibrações, por aquelas vibrações que tomavam todo, pelo ambiente, pelo local, pelo propósito de todos estavam ali. Então aquela mensagem não é aquela mensagem, entre aspas, ouvida pelo ouvido, mas sentida pelo coração. Né? Pois é, obrigado, Chiteco, me corrigir. Então foi para os fariseus, né? Beleza. Isso mesmo. Então eu acabei trocando aqui o alvo da passagem de Jesus. Então oramos, acompanhando os inspirados impulsos daquele enviado celeste que procurava incutir-nos a fé, a esperança e a resignação, através de suas palavras compassivas e piedosas. Um luar indescritível projetando-se na tribuna, que lhe guardava ainda a luminosa figura, banhou as nossas frontes, e pude observar que a atmosfera se impregnava de capitoso perfume. Percebi ainda que, sobre as naves encantadas do templo, profundamente caíram flores iguais às rosas terrenas, mas que se desfaziam a tocar as nossas cabeças como taças fluidas de luminosidade e de aroma. Ah, como chorei naquele dia! Minha alma frágil se comovia sob indômita emotividade. Mas desde aquele instante incorporei-me à grande falange dos espíritos benignos que morejavam em suas tarefas ao lado da terra, trabalhando pelo bem dos seus semelhantes, beneficiando-se simultaneamente no mais útil dos aprendizados. Ou seja, né, o exercício da caridade aprende muito mais quem pratica do que quem recebe. Quem recebe é aquele que tem aquelas carências. Quem pratica é aquele que faz por vontade. E aqui então ela coloca para nós que depois dessa experiência de adaptação, de esclarecimento, ela começa então a integrar a falange dos espíritos benignos. O nosso próximo tema, reencontrando uma afeição do passado. Agora ela começa a contar para nós aqui a história, né, a sua adaptação ao mundo espiritual. Então começam, como os espíritos dizem para nós, você chega num ambiente novo entre aspas, né? E ali então você começa a se adaptar àquele ambiente, começa a realizar as suas atividades, desenvolve estudos, conhece pessoas novas, reencontra pessoas antigas, começa ali a se desenvolver de uma forma dinâmica e bastante proveitosa. E é o que a gente não vê, por exemplo, quando a gente vai a nosso lar, como a gente já foi, nas câmaras de retificação. Quantos espíritos que desencarnam num estado deplorável, num estado muito triste, pelas condições morais em que eles se encontram. E aí quando você olha essa experiência que Maria João de Deus está vivendo e que André Luiz viveu depois, mas a gente lembra que antes dele passar por isso, ele passou por situações extremamente dramáticas. Então a gente vê o que nos espera se nós nos apresentarmos em condições para isso. E, ao mesmo tempo, o quão distante nós ficaremos se nós não nos dispusermos a promover as mudanças necessárias para termos esse merecimento. Então, o espírito que chega e vai para o plano espiritual como um adoecido, como um doente moral, um doente da alma, como lembra Joana, é aquele espírito que não tem a seu alcance todas essas oportunidades. Ele vai levar muito tempo para poder se restabelecer. Claro que esse muito tempo é relativo, vai depender dos seus próprios esforços. Mas só o fato de nós percebermos que isso tudo está à nossa espera e que nós não está ali ao nosso alcance ainda, a gente vê como é triste, né, o tempo que nós desperdiçamos. Então hoje nós temos oportunidade de modificar e começarmos a trabalhar desde já de uma forma diferente para termos, né, essa realidade ali à nossa disposição. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Fica para nós, então, essas reflexões importantes de bom aproveitamento da oportunidade que nós temos hoje, do estudo, do trabalho, da transformação, e de depois nós vermos no plano espiritual as condições em que nós nos encontraremos. Então, essa é a nossa mensagem final. Pois é, esse livro é muito bacana, Dudu, porque ele é um livro breve, é um livro curto em termos de mensagens, mas são mensagens bastante objetivas. Né? Embora André Luiz tenha trazido para nós a sua história, mas muito detalhada,
a gente vai acompanhando falas, acompanhando situações